Boa noite. Nós vamos hoje fazer um estudo, juntos, sobre mensagem de otimismo. E eu escolhi alguns pontos para a gente conversar. Na verdade, a gente vai ter uma conversa, não é bem uma palestra, é uma conversa. E eu dividi em 4 partes essa conversa. Na primeira parte, eu procurei ver um tema dentro da Bíblia, o Evangelho de Mateus. Peguei o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a gente vai conversar um pouco sobre ele. Jesus é o cara otimista, ele traz mais palavras de otimismo e um otimismo de 2000 anos, que está até hoje. E depois eu dividi na segunda parte, eu peguei um trecho dos Missionários da Luz, na página 286, tem o nascimento de Segismundo, e nesse nascimento de Segismundo, o mentor espiritual Alexandre, ele traz umas mensagens bastante otimistas e também traz algumas coisas que nós devemos estar bem atentos, para que a gente possa viver uma vida mais feliz, no nosso dia a dia. Depois eu passei para a página 416 do Missionário da Luz, que ele traz também o trabalho dentro da mente da gente, como é importante a gente trabalhar a mente, porque se a gente se esquece do trabalho que nós precisamos fazer conosco mesmos, a gente acaba entrando nas nossas mentiras, nas nossas falsas crenças, e a gente acaba se envolvendo pela mídia, pela ilusão do mundo, pelas fake news, e acaba adoecendo a gente. E por fim, eu vou falar um pouco sobre alguns, vamos dizer assim, conceitos de psicologia que vai, vamos dizer assim, nos trazer mais atenção para a vida da gente, da forma como a gente pode trabalhar a nossa mente, de modo que a gente consiga chegar a uma vida mais tranquila, mais feliz, mais administrável, porque a gente precisa administrar a vida. Se a gente não for administrando a vida, a gente vai tendo dificuldades e vai nos levando a caminhos, e esses caminhos acabam nos levando a adoecimento, e afastamento, em relação às pessoas que a gente ama, a gente acaba sendo prejudicado e prejudicando muita gente que a gente ama, adoecendo as pessoas que estão ao nosso redor, que nós amamos muito, e adoecendo a nós mesmos também, Então eu vou começar falando de Jesus. Eu peguei apenas 3 trechos do Evangelho de Mateus, e eu vou trabalhar esses primeiros 3 textos. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículo 9 a 13, Mateus ele traz uma mensagem que eu acho muito interessante. Aliás, Jesus sempre foi um cara muito positivista, muito otimista, positivo, no sentido não de ver as coisas de uma forma de longo prazo, acreditando que as pessoas podem melhorar e que tudo pode melhorar na vida. Isso que é otimismo, Não é a gente ficar achando que o que está sendo apresentado ali é o que vai realmente viver a vida toda. Não, isso não é verdade, Mas é que muita gente acaba achando que isso é verdade, e isso não é uma verdade, Então Jesus, eu vou pegar esse trecho do capítulo 9, do versículo 9, onde Jesus encontra Mateus. Não sei se todos sabem, Mateus, ele escreveu o primeiro evangelho. Mateus, também chamado Levi, ele escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Levi, é muito utilizado. Paulo cita muito no livro Paulo de Tarso, ele cita muito o evangelho de Levi, que foi o primeiro evangelho que ele pegou para usar a pregação. Então, olha o encontro de Jesus com Mateus, Interessante, Jesus tinha acabado de atravessar de uma pregação,
certo? Atravessou o lago e chegou na outra margem. E ele já estava chegando na cidade de Cafarnaum, que é onde é a cidade que Jesus estava morando, né? Naquela época, né? Então, quando Jesus entra em Cafarnaum, certo? Começa a ter aquela multidão toda, né? Querendo cercar para ver o mestre, né? Para conhecer o mestre. E Mateus ele tinha uma estatura baixa, né? E ele tinha muita curiosidade de conhecer Jesus. E ele sabia que tinha um trecho que Jesus teria que passar, ele vai nesse trecho, sobe numa árvore e fica de lá de cima para esperar para ver o mestre passar, né? Para ver Jesus passar. Jesus, claro que sabia de tudo isso. E as coisas são todas assim, planejadas. Deus planeja a nossa vida. A gente pensa que não, mas Deus planeja a nossa vida. E Jesus tinha planejado também isso. Bom, o fato é que Mateus se posicionou lá na árvore. E quando Jesus passa por Mateus, ele para embaixo da árvore e diz: Mateus, desça, que hoje eu vou me hospedar na sua casa, né? Hoje eu vou ceiar com você. E aí Mateus fica feliz da vida, aí vai na frente e abre a casa dele e todos entram. E entra os discípulos de Jesus, e entra os judeus que estavam seguindo Jesus, e entra aquelas pessoas, e entra os publicanos, porque Mateus era um publicano, cobrador de imposto, pecador. Naquela época, os publicanos eram os pecadores, aquele cara que ia cobrar o imposto do pobre, do rico, né? E não queria saber se tinha, se não tinha. Então Jesus vai lá e senta com Mateus, e começa a conversar com Mateus. O trecho é grande, eu não vou entrar no detalhe do trecho, só vou trazer a mensagem, certo? Porque é muito interessante. Mas a mensagem é, quando Jesus estava conversando com Mateus e os cobradores de impostos, os publicanos, os judeus, né, que estavam ali cercando, chega para um dos discípulos de Jesus e disse: como é que seu mestre senta a passear com os pecadores? Então ele não é realmente um profeta, né? Ele não veio realmente, ele sabe com quem ele está ceando. E aí o que acontece? Jesus lia os pensamentos, né? Como lê até hoje nossos pensamentos, né? Chega para os judeus e diz o seguinte: vocês acham que o médico são para os doentes ou para os sãos? E aí eles ficam sem responder, né? Então ele diz: eu quero misericórdia e não sacrifícios, né? Essa é a primeira mensagem que eu trago bastante positiva, de otimismo, né? Porque veja, Jesus enxergou naquele, né, que era o chamado pecador, cobrador de impostos, aquele cara que realmente a sociedade deixava de lado, e escolheu esse cara, porque ele foi o que escreveu o primeiro evangelho. Ele, dentro dos discípulos de Jesus, era o único que sabia ler e escrever praticamente, né? Que tinha condições de escrever, e foi selecionado, foi visto e encontrado, né? E Jesus disse: olha, eu vim para misericórdia, né? Para trazer misericórdia, e não sacrifício. Eu não quero que ninguém faça sacrifício por mim. Eu quero que as pessoas tenham misericórdia daqueles que necessitam da ajuda, né? Então, a gente tem que... É o primeiro ponto que eu penso de otimismo, é a gente acreditar que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem melhorar, certo? Que a vida pode melhorar, certo? E que nós temos que acreditar nas pessoas, certo? Não preconceituosamente a gente duvidar e a gente achar que aquelas pessoas nunca vão mudar na vida, nunca vão melhorar na vida. Mateus se tornou um grande discípulo de Jesus, certo? Escreveu o Evangelho de Jesus e foi um grande pregador desse Evangelho, né, para muita gente, para a multidão. O segundo trecho que eu quero trazer desse capítulo 9, certo, é o versículo 18 a 26, que eu também acho muito legal, certo, sobre otimismo nesse ponto aqui. Veja, e uma coisa interessante que eu vejo é que a gente
A gente se dispersa muito, a gente se esquece muito, certo? Do poder da fé. Mas veja o que aconteceu. Esse trecho é um trecho que você deve conhecer bastante, a gente já fala muito sobre ele, né? E o trecho ele traz sobre um chefe, né? Vai até Jesus e chega até Jesus e diz, mestre, minha filha acabou de falecer. E eu sei que se o senhor colocar a mão sobre ela, ela vai voltar a viver. Veja que ato de fé, né? Que confiança aquele chefe tem em relação a Jesus. Jesus disse, ok, então vamos até ela. E Jesus se dirige até ela. O cara disse para ele que se ele colocar a mão na filha dele, a filha vai voltar a viver. Ele disse, então, pô, se você acredita, eu vou com você, vamos lá até a sua filha. E quando Jesus está caminhando até a filha desse chefe, né, vem uma mulher, né, que está sofrendo de hemorragia há muitos anos, 12 anos que ela sofreu de hemorragia. A gente tinha procurado todo tipo de médico e ninguém conseguia curar, certo, essa hemorragia dessa mulher. E ela se embrenhou naquela multidão, todo mundo apertando Jesus, todo mundo, um empurrava do lado, outro empurrava do outro. E ela pensou, né, lá nos botões dela, disse, se eu conseguir tocar pelo menos a ponta do manto dele, eu vou ficar curada. Olha, a multidão toda cercando Jesus, e uma mulher veio no meio daquela multidão de hemorragia e disse, se eu conseguir tocar na pontinha do manto dele, eu vou ficar curada. E aí se emprenha naquela multidão e vai lá e toca na pontinha da franja do manto de Jesus. Quando ela toca, Jesus para e diz, quem me tocou? Aí Pedro disse, mas isso é possível, mestre? Você não está vendo essa multidão toda te apertando, que te tocou, tanta gente te tocou. Não, quem me tocou? Aí olhou e viu a mulher e disse, mulher, a tua fé te curou. Vá e fique curada, e fique bem. Né? Então, porque Jesus disse, uma força saiu de mim no momento que alguém me tocou. Veja, mas por que essa mulher foi curada e aquela multidão toda que estava ao redor de Jesus, apertando Jesus, não tinha sido curada? Porque ela acreditou que ia ser curada. Certo? Os outros não estavam tendo a confiança no mestre. Certo? Mas ela tinha confiança. E como ela tinha confiança, que ela acreditou, ela recebeu conforme acreditou. Certo? Então, essa segunda mensagem de otimismo que eu trago de Jesus é a mensagem de que você precisa acreditar. Você precisa ter fé, você precisa confiar. Certo? Não pode ter uma fé parcial. Certo? Você precisa ter certeza que você não vai ficar doente, você precisa ter certeza que você vai ficar curado, você tem certeza que amanhã vai dar tudo certo, que você vai conseguir um bom trabalho, que você vai conseguir um emprego que você precisa, que seu filho vai conseguir. Enfim, você precisa confiar, né? Precisa confiar, porque Jesus está em todos nós. Jesus continua vivo, né? Jesus continua vivo em nós, e Ele está escutando a gente, né? Então a gente precisa confiar. O terceiro trecho que eu trago do Evangelho é o trecho dos dois cegos. Você já deve ter ouvido falar também. Mateus, eu digo que Mateus é um exagerado. Mateus usa dois cegos. Nos outros evangelhos fala de um cego de Jericó. Mas Mateus traz dois cegos. Tudo de Mateus é dois. Né? Tudo de Mateus é um exagero, porque Mateus era um apaixonado por Jesus. Né? Então aí, Jesus, nesse trecho do evangelho de Mateus, ele diz que dois cegos, certo, vinham seguindo Jesus e gritavam, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Né? E nesse trecho, certo, os discípulos assim, pare de gritar, você já está enchendo a paciência do mestre. E ele continua gritando, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus para e pergunta, o que é que vocês querem? Quero voltar a ver. Aí Jesus pergunta a ele, acredita que eu posso fazer isso? Veja,
Você acredita que eu posso te curar? Olha a pergunta de Jesus. E o cego respondeu, sim, Senhor, acredito. Ele disse, então seja feito conforme a tua fé. E os cegos ficaram curados. Jesus toca nos olhos e os cegos voltam a ver. Veja, mais uma vez, certo? Jesus não saiu fazendo as coisas. As pessoas procuravam Jesus. E as pessoas procuravam Jesus porque acreditavam que Jesus é possível. Ele conseguia fazer. Né? E ele dizia, as minhas obras não sou eu quem realiza, é Deus através de mim. É o Pai que realiza as obras através de mim. Se você acredita, então eu consigo fazer. Por isso que vem a santidade, os santos, né, que a igreja prega. Os santos acreditam que pode fazer, porque é Deus que cura, é Deus que faz, que manifesta toda a cura. É a energia do amor, a energia da bondade, a energia de querer ajudar o próximo. Essa é a energia que cura. Né? Então, esses são as três palavras, né, os três trechos que eu tirei do Evangelho de Mateus, que eu vejo de mensagem de grande otimismo para a vida da gente, né? Principalmente nesses momentos de grande dúvida, de tanta preocupação que nós estamos vivendo nesse dia de hoje. Agora eu vou entrar no livro Missionário da Luz, né? Podia entrar em todos os livros da série André Luiz, que eu sou fã de carteirinha, eu adoro ler os livros de André Luiz. Às vezes até me criticam, tem gente que diz assim, mas você fica relendo, sim, eu releio os livros de André Luiz há mais de 12 anos que eu releio, né? E cada vez que eu releio, eu vou descobrindo mensagens novas, né? Que eu vou implementando na minha vida, né? A gente precisa se melhorar constantemente, todos os dias. Então aqui eu trago um trecho, na página 286, do livro Missionário da Luz, é o Nascimento de Segismundo. Nesse Nascimento de Segismundo ocorrem tantas coisas, eu não vou entrar nos detalhes, porque é muito grande, são muitos detalhes, e eu não vou entrar também sobre o nascimento em si, mas vou trazer nas mensagens que o Alexandre passa para André Luiz, porque André pergunta, e Alexandre vai trazendo as respostas que ele acredita que realmente é importante, né? E uma das perguntas e que Alexandre responde para André, ele diz o seguinte: ninguém penetra num educandário para estagiar mais ou menos longo, né? Mais ou menos longo, sem a finalidade específica. Então, a gente não veio retornar essa escola da vida, certo? Num período mais ou menos longo, sem finalidade. Certo? Nós, quando viemos para aqui, no processo reencarnatório, nossa finalidade é nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos, nos superarmos, né? As nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas falsas crenças, certo? Os nossos preconceitos equivocados, certo? Que nós temos, certo? Os nossos desejos que podem nos levar à decadência, à queda, certo? Então, nós viemos para esse mundo com finalidade, então nós precisamos viver situações, certo? E quando nós estamos mais próximo do amor, mais próximo da oração, mais beneficiados nós somos com os conselhos, procurando nos melhorarmos, em cada situação que nós vamos vivenciando. Situações que aparentemente não são muito boas, dolorosas, sofridas, e situações maravilhosas, alegres, porque a gente aprende também com alegria, a gente aprende com a tristeza, a gente aprende com o sofrimento, a gente aprende com as vitórias. Então aqui ele diz aqui mais uma coisa: a reencarnação é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais persistentes nas lições e conflitos presentes. Então, é um processo. Quando nós
voltamos de novo a nos instalar nessa escola. Né? Tem todo um histórico que eu vou falar um pouco mais depois, quando eu tocar na psicologia, né? Mas tem todo um processo em que a gente vai trabalhando os nossos defeitos morais pré-existentes. Né? Tem um trecho no livro Mensageiros, né, que André pergunta, né, a Aniceto, né, que é o coordenador dele naquele período daquela semana, e ele pergunta o processo de reencarnatório, né, sobre a reencarnação, e ele diz o seguinte: olha, o processo reencarnatório, né, o ser, ele logo que ele desencarna, né, ele entra na reticidade, dependendo do estágio dele, ele vai passar por algumas fases mais difíceis, outras já pode ir para uma fase mais instrutiva até para trabalhar, né? Mas nesse processo ele vai se desenvolver também, porque a gente se desenvolve não só aqui, reencarnado, como também quando a gente está no plano espiritual. Só que no momento da reencarnação, né, nós partimos de novo, né, do princípio de onde deixamos. É como se tudo aquilo que nós fizéssemos não fosse computado. Mas não é que não é computado, é que a gente entra no esquecimento, né, dos nossos potenciais, dos nossos valores, mas fica tudo guardado na sua mente perispiritual. Né? Mas você começa a partir dali. Então, toda aquela coisa que você precisa superar, você teve agora um respaldo de conhecimento, e você vai entrar nos enfrentamentos novamente. Ora, se você desencarnou com a concepção de que deveria abusar das pessoas, você vai reencarnar, mas você traz isso também. Se você reencarnou, quando você desencarnou, você tinha a concepção que você traía e ia se dar bem, você vai vir ainda com aqueles arrastamentos, certo? E aí o processo dessa reencarnação é você superar, certo? E aí sim, certo, conseguir administrar finalmente todas essas dificuldades que você não tinha, vamos dizer assim, completado na sua encarnação anterior, né? Por isso que ele disse, né, que a reencarnação é sempre um curso laborioso de trabalho, certo? Muito trabalho, certo? Contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes, né? Então, esses defeitos morais que a gente traz, a gente precisa trabalhar, e não é fácil não, não é fácil não, muito difícil, né? A gente trabalhar os nossos defeitos, os nossos arrastamentos, as nossas viciações, né? Mas nós precisamos acreditar que é possível e ter força, e a força, como diz o Alexandre, está na oração, né? Eu gosto de ler também os livros de Martim Peralva, e ele fala sobre a força da oração, né? Ele diz o seguinte: orar sempre é o melhor remédio para todas as situações. Orar sempre, né? A gente precisa ter essa consciência, né, que a oração, o estudo. Ah, por que o estudo? O estudo porque com a leitura a gente vai se envolvendo, né, naquele momento de luz, naquele momento de encontro, certo? Com o amor, com a paz, certo? Com as pessoas que também desejam amor, que desejam a paz. Certo? Então, a oração, a confiança, a leitura, é importante a leitura. A leitura, eu digo até diariamente, cada um, né, toma as suas decisões, né? Eu gosto da leitura diariamente, né? A leitura benéfica diariamente, a oração diariamente. Nós precisamos ter intimidade com Deus, certo? Intimidade com Deus, intimidade com Jesus, intimidade com os bons espíritos, para que eles estejam sempre conosco e nós com eles, para que a gente, nesse momento de luta que nós vamos ter que enfrentar, porque ninguém aqui é santo, todos nós viemos cheios de defeitos, cheios de equívocos, certo? E precisamos superar esses defeitos, esses equívocos. Aqui ele diz também o seguinte: a criatura renasce com independência relativa, por vezes subordinada a certas condições mais ásperas,
em virtude das finalidades educativas. O impulso livre de cada alma vai levar a elevação, estacionamento ou queda. Porque é justamente isso, né? Veja, eu sou uma pessoa que eu tenho um arrastamento pelas atividades, vamos dizer assim, de ambição, de querer mais e sem me importar com quem esteja à minha frente, e eu vou poder mentir, enganar, certo? Trair, porque eu quero me dar bem, certo? Eu quero vencer, certo? Então, tem pessoas que vêm assim. Ora, mas se eu já sou uma pessoa que eu venho fazendo um estudo de amor, compreendendo que não pode ser assim, que a vida é eterna, que a lei de causa e efeito está aí, tudo que você faz retorna para você, naturalmente, seja bom, seja ruim. Ora, se eu já sei de tudo isso, ele diz, olha, o impulso livre de cada alma vai levar a elevação, estacionamento ou queda. Você pode cair. Aí, ter que recuperar tudo aquilo de novo. Né? Me lembro, no livro Renúncia, né? Quando aquela nossa irmã, ela deseja vir para o plano espiritual, aquela espiritualidade chega para ela, você tem certeza que você vai fazer? Você sabe todas as dificuldades que você vai ter que enfrentar? Você sabe que todos os impulsos que vão te envolver? Porque nós estamos entrando no corpo biológico. Esse corpo biológico é impulso. É pulsação pura. Outro dia eu estava conversando com um colega meu e estava falando, muitas vezes, fugindo um pouquinho só do nosso assunto, mas entrando nessa área, certo? O adolescente, uma criança de 13 anos, certo? Homem ou mulher, independente, certo? Ele tem uma pulsão biológica, certo? Dentro do seu corpo, para o lado da sensualidade, e ele vai fazer pulsionado pelos fatores biológicos, mesmo que ele tenha toda aquela consciência de responsabilidade, de seriedade, de comprometimento, mas às vezes a pulsão biológica é muito forte. E aí, às vezes, uma criança de 13 anos vai fazer sexo com o outro, engravida, certo? E sem saber por que fez aquilo, certo? Não é uma pessoa que tenha princípios, mas fez. Pulsão biológica é muito forte. Então, quando a gente não tem todo esse aparato da oração, certo? Esse aparato do estudo, certo? Do ensinamento, que vai nos dar força para que a gente consiga vencer essas pulsões físicas, fica tudo muito difícil. Não é fácil não. Não é fácil não. A vida não é fácil não para ninguém. Nem para uma criança, nem para um adulto, nem para um velho. Não é fácil para ninguém. Nós somos um corpo. Estamos no corpo. Temos a necessidade do corpo. Temos necessidade do momento que nós vivemos, né? Por isso que ele diz, a criatura renasce com independência relativa, certo? E por vezes subordinada a certas condições mais ásperas, certo? Depende do ambiente que vive, o contexto social que vive, certo? As coisas são mais complicadas, em virtude das finalidades educativas. Foi para ali que foi, é necessário viver naquela condição educativa, né? Pode chegar à elevação, certo? Estacionamento ou queda. Aqui outra coisa, ele traz o seguinte, mesmo aquelas almas em condições desesperadoras têm recurso para melhorar sempre. Sim. Mesmo você estando numa situação difícil, com problemas, parece que está tudo contrário, tudo contra você, certo? A gente tem a condição de avançar, mas junto da fé. Eu trouxe a abrir com o Evangelho de Mateus, porque Jesus sempre pergunta, você acredita? Você acha que eu vou fazer? Você confia que você vai ficar curado? Você confia que eu vou ressuscitar sua filha? Certo? Eu não completei aqui o trecho, deixa eu voltar um pouco a Mateus, certo? Porque é interessante esse trecho. Quando Jesus vai até a filha do chefe, quando ele chega no local, veja bem, esse é um trecho importante. Porque quando Jesus chega no local, tá lá os tocadores de flauta, né?
aquelas pessoas que ficam, naquela época, né, fazendo o velório, né, da menina, né, que estava lá, morta no quarto. Quando Jesus chega, eles começam a, a judiar de Jesus, a dizer que nada, né? Esse cara vai conseguir curar nada, ele vai ressuscitar, mas a menina já morreu, tira esse homem daqui. E Jesus chega para o pai e diz assim, olha, eu preciso que tire essas pessoas daqui para que eu possa ajudar a sua filha. Então Jesus entra, né? Manda tirar, quando sai todo mundo, Jesus chega até a menina e diz, menina, levante-se. Ele bota a mão e a menina ressuscita. Veja, esse é um trecho importante porque muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente tem uma fé e quer levar essa fé, a nosso pensamento, a outras pessoas que não têm a fé, que não desenvolveu a fé, que não fez o estudo que você fez, que não tem o hábito da oração que você tem. E essas pessoas vão duvidar e vão dizer que nada, você não vai conseguir nada. Nada, isso é imaginação sua, certo? Lembre, Jesus mandou tirar todo mundo. Isso quer dizer, quando você tem um pensamento de que as coisas vão acontecer, que vai dar certo, que você vai ficar curado, que vai curar aquela pessoa através da sua oração, não saia falando para todo mundo, não. Saia falando para Deus no seu coração, certo? Porque Ele confia em você e você confia nele, vocês estão unos, certo? E se a gente fala para outro, veja, Jesus tirou aquilo ali. Eu me lembro que tem outro trecho no livro de Mensageiro, que o cara estava já moribundo e não conseguia se soltar. E aí chama o Aniceto chega no quarto e diz, olha, precisamos tirar essas pessoas todas daqui. Olhe bem, aí apura o olhar de André Luiz, e André Luiz vê fios cinzas, enegrecidos, amarrando aquele corpo, certo? Prendendo a alma do cara no corpo. Os fios cinza, viu? André fica assustado com aquilo, certo? Então aí ele diz assim, tira as pessoas daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um impulso de cura para essa pessoa, para as pessoas se saltarem. Então vai lá, energiza aquele ser, e aí ele melhora, começa a respirar, começa a ficar melhor. O médico vai lá, diz, não, ele melhorou, não sei o que aconteceu, o cara ele melhorou de uma hora para outra, pode dormir, aí vai descansar, você vai para sua casa, você vai, e desperta todo mundo, e os fios foram desaparecendo. Aí soltou os fios, ele foi lá e desencarnou, cara. Você vê como a energia mental das pessoas é muito forte, certo? Tanto para o bem quanto para o mal. Certo? Então, quando você acredita que vai acontecer, criar, que vai se melhorar, não saia falando para todo mundo, não, não, fale para Jesus, fale para Deus, fale para o seu coração, certo? Fale para a espiritualidade de amor que está do seu lado, certo? Vibre com fé, certo? Que você vai chegar até o ponto, certo? Que você vai conseguir alcançar, né? Bom, então no outro trecho, certo, do Missionário da Luz, na página 416, o Alexandre, ele fala o seguinte, ele diz, afligir a mente é alterar as funções do corpo. Qualquer inquietação íntima chama enfermidades. Então nós precisamos também ter o cuidado muito forte com o que pensamos e colocamos dentro da nossa mente. Certo? Com aflição, aí a gente olha uma situação e diz, ai meu Deus, será que eu vou pegar essa doença? Ai meu Deus, será que eu vou... Eu não vou sair aqui porque eu vou ficar doente, eu não vou fazer isso porque eu vou... Enfim, você começa a criar aflições. Você começa a se adoecer. Você já começa a antecipar o problema. Não vai dar certo porque se eu for lá e se aquela pessoa disser aquilo, eu não vou conseguir o trabalho que eu quero. Ah, e se eu chegar lá e eu não me lembrar do assunto que eu vou fazer, não vou fazer uma boa prova, certo? Ah, não vai por quê? Não vai por quê? Cadê a fé? Cadê a fé? Certo? Então, quando você começa a afligir a sua mente, você já está se
enfermando, você já está começando a se adoecer, você já está começando a antecipar o seu fracasso. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso aqui. Então, ele diz o seguinte: apenas o doente convertido, voluntariamente médico de si mesmo, atinge a cura positiva. Certo? Então, nós precisamos pensar nisso. Nós somos os nossos próprios médicos. Certo? O médico convertido em si mesmo, a gente que se cura. Certo? Através, certo? Do nosso pensamento, da nossa confiança, da nossa fé. Se a mente da criatura não disciplina as emoções, se alimenta de paixões que desarmonizam a realidade, pode intoxicar-se com as emissões mentais daqueles que convivem, que se encontram em estado de desequilíbrio. O que é isso? Veja, a gente falou aqui que as pessoas, elas, quando a gente ora, né, quando tem um hábito da oração, isso está em todos os livros, né, se a gente for olhar as séries André Luiz, você vai ver, a casa que ora é uma casa extremamente protegida, e a pessoa que ora é uma pessoa protegida, certo? Veja, mas a pessoa que vive, certo, alimentando a sua mente, certo, com situações e com pensamentos, certo, que deve tomar cuidado, certo, para não alimentar, certo, você vai atrair as pessoas também. Veja, ora, eu sou uma pessoa que desejo bem, gosto de fazer leituras boas, certo, tenho conversas saudáveis, então eu vou estar pessoas do meu lado que vivem assim. Eu gosto de músicas que traga paz, tranquilidade, né? Mas se eu sou uma pessoa que sou um excelente, vamos dizer assim, colaborador, mas na minha intimidade da minha casa, eu gosto de ver coisas violentas, eu me envolvo muito com coisas muito sensuais, certo? Eu gosto de beber, certo? Enfim, essas coisas todas, você vai trazer essas companhias para você, certo? Vai atrair essas companhias. E essas companhias estão em desequilíbrio. Morreram em desequilíbrio, com dor, com sofrimento, com depressão, certo? E mais cedo ou mais tarde você acaba bebendo, certo, daquilo que está estendido dentro dessas pessoas. Certo? Então, é o cuidado. Jesus falou para a gente, orar e vigiar. Certo? Orar e vigiar 24 horas por dia. Certo? Por fim, eu vou falar um pouco, rapidamente aqui, sobre o pensamento psicológico. Né? A psicologia, ela nos ensina, certo, que a gente vai construindo a vida da gente desde cedo, desde criança. Certo? Você vê alguns estudiosos, vou citar só um aqui, o Melanie Klein, Freud também, né? A criança desde cedo, né, ele pensa sempre como ele vai vencer para ele superar as suas dificuldades. No nascimento, a criança, quando está nos primeiros meses de vida, os primeiros dias de vida, a mãe dá o seio para a criança, mas a criança não sabe que aquele seio é da mãe, porque ele não conhece a mãe. Ele acha que o seio é dele, que ali é a fonte de alimento dele. Certo? A Melanie Klein chama de posição esquizoparanoide. Certo? Então, eu estou colocando esse ponto aí, só superficialmente, né, para a gente entender que a gente quer se defender desde cedo e a gente vai construindo conforme o nosso pensamento. E a gente vai crescendo e vai começando a construir as nossas crenças. E essas crenças, desde cedo, são crenças que podem trazer grandes consequências na vida da gente e a gente não sabe como aconteceu. Né? Nós fomos desenvolvendo crenças de eu sou incompetente, eu sou fraco, eu sou burro, certo? Nada dá certo na minha vida, as pessoas não gostam da minha companhia, certo? Então eu vou desenvolvendo essas crenças. E essas crenças vão se tornando cada vez mais incontestáveis, certo? Então eu vou achando que isso é tão verdadeiro, que quem disser ao contrário está mentindo para mim. Isso não é verdade, ao contrário, eu estou mentindo para mim. Certo? Eu começo a mentir para mim, porque eu acredito naquilo que eu criei. Certo?
que eu criei. Isso vai gerar alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos intermediários. Esses pensamentos intermediários, certo? Vai gerar regras. Nós vamos criar as regras. Por exemplo, eu devo desistir se um desafio parece muito grande. Por quê? Porque eu sou incompetente. Certo? Então as pessoas desistem de tudo, não avançam, não caminham. Por quê? Porque acha que é incompetente. Criou essa crença, esse conceito dentro da sua mente que ele não vai conseguir. E aí ela não vai se meter em coisas nenhuma e vai evitar sempre ficar distante de tudo. E isso vai gerar reações de tristeza, de depressão, certo? De desânimo. Certo? E você precisa trabalhar essas crenças. Certo? Como é que você trabalha essas crenças? Trabalhar essas crenças começando a colocar em xeque. Certo? Por que é que eu sou incompetente? Vamos provar? Deixa eu fazer um registro aqui. Bom, quando eu fiz isso aqui, eu consegui. Então, não fui incompetente. Quando eu fiz isso, aquilo, outro, eu consegui. Também não fui incompetente. Quando eu fiz aquilo, outro, também consegui. Não fui incompetente. Então, eu não sou incompetente. Certo? E é justamente esse momento, a gente começar a trabalhar os nossos pensamentos. Certo? Então, eu quero trazer com isso aqui que a gente precisa trabalhar duas coisas. A fé, o estudo dos pensamentos de iluminação nos livros espíritas, católicos, judeus, não importa. Não importa. Desde que traga o amor, traga a paz, traga a construção. Certo? E trabalhar você próprio, os seus pensamentos. E duvide das suas verdades. Certo? Não acredite que você não é capaz. Isso é mentira. Você é capaz. Certo? Duvide quando você acha que eu vou ficar doente. É mentira. Tente, vá testar, vá comprovar que você vai ficar ou não vai ficar doente. Certo? Tudo isso, a gente precisa avaliar os nossos pensamentos para que a gente consiga melhorar cada vez mais a nossa condição de vida. Então, essa é a palavra de otimismo que eu trago para a gente nessa noite de hoje, certo? Pensando em Jesus sempre, sempre. É o nosso grande mestre. É o cara, certo? É esse que a gente tem que andar de mão dada, certo? É olhar ele, ouvir ele, certo? E ler os livros espíritas são livros fantásticos, certo? Tantas mensagens ricas, certo? Para que a gente consiga estar cada vez melhor. Então, agradeço a todos, certo? Agradeço a Jesus pela oportunidade, agradeço a Iramar que me convidou, certo? Para essa mensagem, certo? Fico muito feliz, tem um bom tempo que eu que eu não falo aqui, né? Que eu não faço uma palavra, né? Eu fico feliz com isso, certo? Mas eu entreguei a Deus, eu entreguei a Jesus. Quando Ele quiser, eu estou à disposição, certo? Eu estou a serviço de Deus, estou a serviço de Jesus e estou sempre pronto, certo? Quando Ele me quiser em qualquer lugar, aqui em corpo ou em alma, eu estou à disposição. Eu já sou um soldado, e soldado não tem mais saída, ok? Felicidade para todos, muita paz, que Deus abençoe a todos.